Esta é a Arcai. Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é a flautista do Banquete de Platão. E para nos falar sobre ela, temos o enorme prazer de receber Vicente Brasil, professor de Filosofia Antiga da Universidade Estadual do Ceará. Eu sou Beatriz de Pauli e comigo para esta entrevista estão Fernanda Pio e na produção Lorena Ferreira. Vicente, seja muito bem-vindo ao podcast Arcai. Olá, Beatriz, tudo bem? Olá, Fernanda. Olá, querida Lorena. Que bom estarmos todos juntos nesse momento para falarmos sobre filosofia antiga, pensarmos sobre questões de gênero na antiguidade e refletirmos como caminharmos para uma popularização do conhecimento acadêmico nesses dias tão desafiadores que a gente vive. Exatamente, muito boas propostas temos para hoje. Antes de mais nada, Vicente, a gente gostaria que você nos contasse um pouquinho a respeito da sua trajetória acadêmica. Como foi que você chegou à filosofia antiga? Bom, eu sou um morador de um estado pobre do Brasil, né? Ceará é uma das economias que mais sofrem, né? A nossa trajetória histórica de exploração sempre fez com que a questão da educação nessa região fosse, de fato, a transformadora de destinos. Como alguém pobre, de família pobre, eu comecei a trabalhar muito cedo e tive uma dificuldade enorme de conseguir entrar, acessar a universidade. Então, eu preciso começar essa fala da minha trajetória fazendo um louvor às universidades cearenses que investem em graduações noturnas. Então, eu hoje trabalho na Universidade Estadual do Ceará, que é uma das universidades no Brasil com o maior quantitativo de cursos noturnos. E sou egresso da Universidade Federal do Ceará e tive a oportunidade de fazer uma licenciatura noturna. E isso mudou a minha trajetória de vida. Mas antes de entrar para a filosofia, fiz graduação, mestrado e doutorado lá na UFC, na Federal do Ceará, eu fui atraído aos estudos de filosofia antiga, de literatura antiga, em razão de um grupo de estudos de extensão que a professora Ana Maria César Pompeu e o professor Orlando Luiz de Araújo, professores das letras clássicas aqui do Ceará, fazem. E assim, é algo incrível. Eles dão aulas aos sábados, o sábado inteiro. O curso começa às 8 horas da manhã, com turmas de 8 às 10, de 10 às 11, de 12 às 2, de 2 às 5. Então, assim, é um sábado inteiro que eles se dedicam e é pura extensão. E eu tive contato com isso, com esse acesso ao grego. Então, eu primeiro fiz o curso de grego clássico sem ter nenhum vínculo com a universidade, sem conseguir ainda estar estudando, porque eu trabalhava e não conseguia acessar. E isso mudou a rota da minha vida, porque depois eu fui à universidade, aí fiz graduação, voltei para o grego novamente, e aí a minha trajetória, essa trajetória de alguém que sabia que ia estudar filosofia antiga, porque antes de estudar qualquer coisa de filosofia, já tinha conhecido a poesia, já tinha ouvido o Dionísio, o Matuto, lá da Ana, e conhecido Aristófanes, assim, e para mim, talvez o mais marcante dessa minha caminhada introdutória de formação na literatura antiga foi essa experiência do cearenseis, da tradução dinâmica para o cearenseis que faz, né, que ficou cristalizada aí na história com o Dionísio Matuto, que é o trabalho da professora Ana Maria, onde a literatura clássica ela não é apenas traduzida para a língua portuguesa, mas é adaptada para uma linguagem popular que é muito própria da gente aqui nordestinos, né? Então, estou falando com esse meu sotaque carregado, dizem que a gente fala cantando, e eu não consigo entender por quê, talvez porque estou dentro da bolha do cearenseis, mas é muito bom quando a gente lê e percebe isso. Então, a partir dessa caminhada, eu fui à graduação e lá tive a oportunidade de estudar e ser, ainda como um trabalhador, ser orientado na pesquisa pela professora Maria Aparecida de Paiva Montenegro, que é uma potência aqui no Ceará com relação aos estudos clássicos, e aí fiz a minha graduação, tive a oportunidade de trabalhar como monitor, como pesquisador com ela, depois fiz o meu mestrado com uma pesquisa sobre Górgias, fazendo um trânsito entre o Elogio de Helena e o Tratado sobre o Não Ser,
e no doutorado, com a professora Maria Aparecida, a minha pretensão era fazer um rastreio do pensamento de Górgias na obra platônica. Na verdade, eu não sou um platonista, nem um perito nos estudos platônicos. Eu sou, na verdade, um rastreador de Górgias dentro do pensamento de Platão. Então, o meu interesse é demonstrar que Górgias é um interlocutor, meu interesse acadêmico, né, de pesquisador de fundo, é mostrar que Górgias foi um interlocutor privilegiado da obra platônica. Então, a princípio, eu queria fazer um rastreio mais amplo, depois a professora Aparecida disse, não dá, você vai ter que fazer o rastreio no banquete, e quando eu fui para o banquete também não deu, porque eu fiquei preso nos 5 primeiros diálogos. Então, a frase da minha vida com relação à minha formação acadêmica no doutorado foi a professora Aparecida que diz, olha, Vicente, pare, porque tese ninguém termina, você entrega. Então, entregue, chega, você não vai escrever mais. Porque eu queria chegar no Agatão para provar que Agatão estava gorjaneando, como ele diz, que ele está, na verdade, trabalhando com floreios retóricos, com floreios do Górgias, mas até eu chegar lá eu já tinha escrito um monte de coisas. Ela disse, não, vamos agora remodelar e vamos adaptar. O que é que a gente liga os 5 primeiros discursos, os 5 primeiros encômios, o que é que Fedro, Pausânias, Erexima, com Aristófanes e Agatão têm em comum? E aí eu lancei 2 possibilidades e talvez a mais importante para mim foi a temática do feminino e do homoerotismo. E aí é nisso que a minha tese ela se fecha, na abordagem desses 2 temas que são correlatos, que eu entendo também como 2 faces de uma mesma moeda, nos primeiros 5 diálogos, que é a presença do feminino e a presença da temática do homoerotismo. Saindo do doutorado, eu fui então direto para um estágio de pós-doc com a professora Ana Maria, onde eu fui para o diálogo, né, o encômio do Aristófanes e ver o feminino nesse encômio, mostrar como, e para mim é belíssimo, né? Aquela cena, na verdade, é belo e é cômico, né? Os amantes saltimbancos do Aristófanes me apaixonam, né? Aquela ideia de se abraçar e fazer o círculo dando voltas. Aqui no Ceará a gente chama essa acrobacia de palhaço, ele dá um palhaço, não é só um mortal assim, não. Ele coloca a mão no chão e roda, mas não é sozinho que ele roda porque ele está sempre com o outro, são 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, então ele dá estrelinha, ele dá saltimbancos, é coisa linda. Então, mas quando tudo se cinge e quando tudo se separa em razão da audácia humana e os amantes vão se procurar, Aristófanes dá um olhar específico para as amantes. E aí é muito interessante como ele cita a presença lá do feminino e como está nisso. E depois eu fui convidado pela professora Aparecida para fazer um segundo estágio com ela, e eu já pesquisei outra coisa, já fui trabalhar o Górgias, a retórica, e voltei para o meu objeto, para o meu lugar de conforto, que é ver ver essas figuras que Platão parece, né, o leitor ingênuo acha que Platão odeia Górgias, acha que Platão odeia Alcibiades, mas na verdade Platão a gente só traz para perto quem a gente ama, a gente só conversa com quem a gente gosta, quem a gente não gosta, a gente simplesmente isola, a gente esquece, a gente silencia. Daí talvez pensar o tamanho da violência contra a mulher, contra determinados grupos na antiguidade, que eles não foram simplesmente odiados, foram silenciados, apagados, emudecidos. E a proposta de hoje falar sobre a flautista é meio que isso, é tentar demonstrar que essa imagem da mulher no mundo antigo, nesse caso específico de uma mulher que nem nomeada essa não nomeação, essa baixa caracterização aparente, a princípio, escamoteia, na verdade, algo muito importante, que é a força do feminino, a potência do feminino nesses espaços, no mundo público, na sociedade antiga. Então, é por aí que eu estou transitando, e hoje, em específico, eu estou pesquisando sobre o Alcibiades, na verdade, a disciplina que eu estou dando lá no PPG-Fil na UES, e aí eu preciso também fazer aqui um registro, agradecer aos meus colegas que trabalham comigo hoje, a
a UES está numa efervescência de pesquisa no mestrado, graças a colegas como Gustavo, como Emiliano Aquino, como Emanuel Fragoso, em conexão com a nossa graduação, que é um negócio muito forte. Então, saudações ao meu colega Eduardo Braga, que faz com que a UES produza, e hoje as nossas disciplinas estão atraindo os alunos da graduação para participar e para continuar os processos. Hoje eu estou falando sobre 3 Alcebiades e 1 Mafama. Eu estou lendo com os meus estudantes Platão, Plutarco e a Guerra do Peloponeso, Tucídides, para mostrar que não importa quem fale de Alcibiades, fala mal. Eu quero saber por quê. Mas isso é notícia para outro dia, para outro momento. Vicente, muito interessante a tua trajetória e bonito ouvir da importância do ensino noturno, né? E de como mudou a sua vida e como os professores e essas oportunidades mudam a nossa trajetória. Acho que é uma constante, a gente já entrevistou várias pessoas no podcast e é um tema recorrente e é muito bom, é sempre bom ouvir sobre. Antes de falar sobre a flautista, eu queria saber um pouco mais sobre um interesse teu que é do ensino de filosofia. Eu queria saber qual que você considera a principal necessidade, como que a gente pode avançar melhor no ensino de filosofia. Obrigado, Fernando. Agradeço muito a pergunta. Então, assim, para mim é também uma questão natural. Quando eu comecei a dar aula de filosofia, quando eu comecei a estudar filosofia, então, há pouco tempo eu saí procurando emprego para ser professor de filosofia. Então, durante toda a minha formação, graduação, mestrado, doutorado, eu fui professor da educação básica. Eu dei aula e não sei se alguns de vocês já estiveram na educação básica. Eu fui da educação básica das instituições privadas. Então, assim, eu tinha uma aula de filosofia em cada turma. Então, para cada turma, um diário, para cada turma, um bloco de provas para corrigir. E houve épocas na minha vida que, em razão da minha necessidade de sobrevivência, eu tinha 48 turmas. Então, é coisa que a gente da filosofia faz porque precisa viver, porque precisa pagar as contas. E assim, a minha experiência foi muito rica. Eu amo ainda trabalhar, eu trabalho com extensão e ainda vou às escolas e trabalho na escola pública, dando aula de filosofia preparatória para o Enem, preparatória para a Universidade Estadual do Ceará, aqui que tem um vestibular próprio, e é uma outra coisa muito massa. Os meus colegas aqui lutaram para que filosofia estivesse na segunda fase do vestibular, e a gente está na segunda fase de psicologia, tá na segunda fase de filosofia, na segunda fase de pedagogia, de serviço social, de ciências sociais, e está chegando agora o direito na nossa universidade, vai estar também. Então, assim, dá uma força muito grande a presença da filosofia nessas grandes avaliações. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, eu penso que a urgência da gente que trabalha com ensino de filosofia hoje é tentar garantir o espaço da comunicação filosófica clara, porque a pandemia mostrou que não basta ser cientista, é necessário comunicar-se. Não basta... Platão quem vai dizer isso lá no Fedro, né? Não basta ter a verdade, é necessário convencer. É necessário convencimento. Então, assim, os nossos colegas da ciência hard, aí, os nossos colegas, por exemplo, da infectologia, da medicina, a gente viu como eles sofreram para transmitir as verdades claras, com evidências científicas, porque a gente vive numa sociedade que não basta mais você dizer que tem evidência científica. Infelizmente, a gente precisa de algo mais. Então, no campo da filosofia é a mesma coisa, não basta mais dizer que foi Platão quem disse isso, que foi Marx quem disse isso, que foi Sócrates, que foi Sartre que disse isso. É necessário trazer para perto e dar pertença à questão aos estudantes. Nisso, aí é uma estratégia minha. Eu trabalho, inclusive publiquei recentemente um artigo, vai sair na revista aqui Dialectos, que é uma revista da Federal do Ceará, que é defendendo o pressuposto da imagem como elemento metodológico do ensino de filosofia. Para mim, ensinar filosofia é trabalhar com imagens. E aí a gente pode fazer o rastreio em toda a história da filosofia. Da antiguidade com as imagens em Platão, passando no medievo com as imagens lá nos padres, chegando na Idade Moderna com tudo que a imagem, tudo é Leviatã, tudo é mônada, tudo é constituinte de imagem, chegando na contemporaneidade de um Wittgenstein que fala que a filosofia é caixa de ferramenta, que é necessário subir a escada e depois soltar. Então, tudo isso são recorrências às imagens para transformar aquilo que é complexo em acessível.
Nisso, por exemplo, eu defendo a aproximação com as artes, com a música, com o cinema, e por que não com as séries. Eu fiz recentemente um mini curso para os estudantes lá das escolas onde eu trabalho no curso de extensão, que é Filosofia e Black Mirror. Então eu trouxe Black Mirror, e aí vamos lá, pessoal, trabalhar. O que é que isso aqui? Aí, ora, é prato cheio. Eu pego as questões que estão lá e só cito os autores. Olha aqui o que é que diz este autor, o que é que diz este pensador, vamos puxar, vamos relacionar e vai embora. Então, eu acredito que dá para ensinar. E você me diz assim, mas a aula de filosofia são 50 minutos, é uma vez por semana, como é que você faz isso? A minha estratégia era curta-metragem e fragmento. Então, eu trabalhei a vida toda, os 5 primeiros minutos da aula era um minuto para eu fisgar os meus estudantes, era um minuto do encantamento. Então, eu iniciava com um fragmento de um filme, eu iniciava com um curta-metragem, eu iniciava com algo assim que terminava e eles ficavam, né? E aí? Eu já assisti, eu vi o que é. Aí a gente ia embora. Eu ia do mundo deles e tentava terminar com a citação filosófica, com o problema filosófico, com a questão filosófica. E quando eu dava, nos últimos anos, estava dando aula para cursinho e terceiro ano, eu terminava com uma questão. Olha, como é que o Enem aborda? Eu ia lá e mostrava, o Enem aborda assim, como é que a UES está abordando, como é que caiu isso aqui na segunda fase da Unifesp e tal. E aí trazia uma questão, de novo, do mundo deles lá no começo, atravessando o pensador, o filósofo, e chegando naquilo que era o objetivo deles. Aí você vai dizer, mas isso é muito pragmático, isso é muito utilitarista. Desculpa, eu precisava pagar as contas e tinha que fazer com que o aula chegasse. Hoje não, hoje eu estou na universidade, eu monto a minha ementa, eu faço o que tenho que fazer e digo aos meus alunos, sobrevivam. Quando vocês precisarem, sigam esse roteiro. É mais ou menos por aí que eu acho. Acho que é um excelente conselho, hein, Vicente? Bom, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para conversarmos sobre a flautista. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Estamos de volta com o nosso convidado, o professor Vicente Brasil. Vicente, a personagem de hoje está no Banquete, de Platão, é a flautista. Vamos começar então pelo contexto dessa personagem, por uma certa fofoca, digamos assim. Por que a flautista não é exatamente uma instrumentista de flautas? Bom, Beatriz, eu acho interessante a gente começar por este trajeto, porque assim, não é uma flauta que ela toca. Em todas as traduções em língua portuguesa, os nossos colegas, eles optam por usar o termo flauta, que eu acho muito interessante, muito importante. Ao pé da letra, isso seria uma tradução dinâmica, porque literalmente não é uma flauta que se toca, é um aulos. E o aulos é um instrumento musical muito presente na sociedade antiga. Deixa eu tentar descrevê-lo aqui. O aulos é uma espécie de dupla flauta. São 2 flautas tocadas simultaneamente. Veja, aí por isso eu estou tentando dizer que a flautista não é propriamente uma flautista. Ela é alguém que toca um aulos. E o aulos, ele tem toda uma correlação com a sociedade antiga que está posta tanto nos cultos religiosos, como nos espaços simposiásticos, como nos lugares de celebração. Então, era um instrumento muito presente, que o musicista toca com as 2 mãos ao mesmo tempo. Então, você imagina se tocar uma flauta já é uma operação complexa, você está falando de uma operação de 2 flautas simultaneamente tocadas, não repetindo necessariamente o mesmo tipo de movimento, de nota nos 2 campos. O aulos, geralmente, ele poderia ser feito de metal, de vários materiais, inclusive também de caniço, de madeira, mas na maioria dos casos ele era feito de ossos retirados da tíbia de veados ou asnos, e aí eram perfurados e feitos todos como posso dizer, as medidas para a melhor
musicalidade possível. Uma questão que a tradição aponta é que o Aulus ele demorava cerca de 15 anos num aprendizado, não era algo simples. E ele era muito utilizado nos cultos dionisíacos, nos cultos de Cibele e também nos jogos píticos. Inclusive, nos jogos píticos havia uma competição específica entre os auletas para aquele que de maneira mais artística possível, porque aí também não era só tocar, era também dançar. Porque o Aulus ele ficou de um modo específico atrelado apenas a um instrumento para uma música instrumental, porque não se podia, evidentemente não se podia cantar, e isso é uma outra coisa muito interessante que o Alcibiades virou uma anedota com relação ao Alcibiades sobre a impossibilidade de falar enquanto se toca, e por isso que o Plutarco vai dizer lá no Vidas Paralelas, né, Alcibiades e Coriliano, que o Alcibiades odiava aulas de flauta, ele não queria participar de aulas de flauta, por dois motivos. Primeiro, porque quem toca flauta fica ridículo, aquela cara que está em tempo de explodir, isso está lá no Plutarco. E segundo, porque não se pode falar. E eu acho fantástico, porque aí o Alcibiades está dizendo, olha, eu tanto vou ficar feio, o Alcibiades não ia aceitar ficar feio, jamais. E tanto ele ia ficar feio, quanto ele não ia conseguir ter aquilo que, além da sua beleza, era o melhor, a sua capacidade de falar. Então, era uma questão da comicidade e da politicidade. E para o Alcibiades, tocar Aulus era um impeditivo daquilo que tinha as melhores características dele, de Alcibiades, a beleza e a retórica. Então, ele não gostava. É por isso que, e aí lá no texto do banquete, não é flauta, é Aulus. Na verdade, é esse instrumento complexo que está lá citado especificamente. Vicente, essa mulher, essa flautista, né? A gente imagina que ela era extremamente habilidosa, 15 anos de estudo. Ela aparece em dois momentos diferentes no banquete. O primeiro, ela é mencionada já para ser mandada embora do ambiente, e o próximo momento é quando ela vem carregando Alcibiades. Como você interpreta esses dois momentos? Ótima pergunta, obrigado, Fernanda. Bom, para mim são dois... vamos levar em consideração que o banquete ele não é uma obra literária fechada em si mesma. Ele tem uma finalidade pedagógica, didática. É como se o banquete fossem as notas de aula de Platão para falar sobre alguma coisa. Então, não podemos perder o foco de que, a despeito da beleza, da plasticidade, de tudo que faz o banquete, ele tinha uma finalidade didática. Logo, para mim, como leitor do banquete, tudo tem uma razão de ser. Tudo está construído. Assim como eu não repito a mesma aula, a despeito de eu dar a aula de filosofia antiga todo semestre, ou de introdução à filosofia todo semestre, eu sempre melhoro, eu adequo, eu acrescento algo novo. A minha tese é de que o banquete é esse ambiente que foi construído para falar sobre um tema específico e que ele é todo requintado de detalhes. A cena inicial, que ela está lá em 176 o Erexímaco diz assim, ok, é o Erexímaco, lembra que é o Erexímaco, o médico que está pautado naquela questão da necessidade de conter, de fazer a boa medida de tudo. Ele diz, ok, se nós vamos então discursar, nós precisamos tirar esta mulher que toca, e é muito interessante que ele diz assim, essa mulher que toca e acabou de chegar. Ela tá chegando, então pega essa mulher que toca flauta e tira daqui. E que ela toque para si e para as outras mulheres, porque nós estaremos agora nos banqueteando de discursos. Nós não vamos agora, vamos cessar aquilo que diz respeito à presença do feminino, em tese parece isso, né? E vamos agora, as figuras masculinas, trabalhar nisso. Nesse ponto, fazendo um rápido adendo, é importante perceber como a tradição carrega a presença do feminino, especialmente da flautista, como se fosse uma mulher que está associada diretamente à prostituição, diretamente a certas práticas que moralisticamente, né, na análise moralista, seriam ruins. Então, assim, em toda a tradição, isso foi associado a flautista, a cortesã, a flautista, a essa mulher que está ali para outras atividades que não as atividades nobres. Quando eu renovo a minha afirmação, tocar um Aulus era algo requintado, que exigia uma altíssima formação e que, para tanto, além de tocar, era necessário toda uma encenação. Então, as mulheres são postas para fora. Eu pergunto, será que elas são postas para fora? As mulheres são colocadas fora da sala, do recinto, mas o feminino saiu?
a retirada hard, a retirada dura, a retirada física das mulheres implica a saída do feminino? Bom, a segunda cena é uma cena muito interessante, que é uma outra cena de fechamento. Então, veja, para iniciar os discursos, a flautista e as mulheres são retiradas. Quando parece que tudo vai acabar, quando parece que já não há mais nada para fazer, em 212C, depois que Sócrates já falou, depois que tudo foi dito daquela maneira maravilhosa, em 212C, ouve-se uma voz, uma barulheira fora, e está lá no texto, né? Está escrito, e a voz de uma flautista se sobressaía. A voz que se sobressai quando chega a multidão é da flautista. E aí Agatão disse, ei moço, ei menino, ei pai Dica, vai ali e vê o que está acontecendo. E quando vem, quem vem? Apoiado na flautista, Alcibíades. Lindo, maravilhoso, belíssimo, coroado, dizendo que precisa coroar Agatão, porque ele é o melhor da casa, é o mais nobre, e ele quer deitar-se do lado dele, porque precisa estar lá. Então, a flautista conduz Alcibíades até a liteira em que ele vai deitar-se. E aí depois, em tese, a flautista desaparece. A minha questão é que onde Alcibíades se deita, né, na verdade, ele não deita com Agatão apenas, ele deita-se entre Agatão e Sócrates. E aí a minha questão é toda essa. De fato, Alcibíades ficou longe da flautista ou ele saiu dos braços de uma flautista para outro flautista? Então, nesse sentido, Vicente, a gente pode dizer que há outra personagem no banquete que também é chamada de flautista, que é Sócrates. O que você tem a nos falar sobre isso? Esse é, para mim, o meu argumento central ao trazer a flautista. É demonstrar que o feminino ele atravessa todo o banquete, porque quando na cena inicial a flautista e as mulheres são retiradas, Sócrates está presente. E em 215b, em 216c, Alcibíades, sob a alegação de dizer, se eu estiver falando mentira, me corrija. Porque também tem esse estatuto epistemológico aí, esse estatuto veritativo. Alcibíades diz, olha, eu vou falar agora. E Sócrates, se eu disser alguma mentira, me corrija. E ele chama Sócrates de flautista. Ele diz, Sócrates é um flautista. Ele vai numa retórica, né, dizendo assim, eu vou fazer rapidamente a leitura, por favor. Ele diz assim, não serás também um flautista? Sim, muito mais maravilhoso do que o outro, do que Márcias, porque aquele precisava de um instrumento para encantar os homens com o poder do seu sopro, como até hoje alcançam o mesmo efeito os que tocam suas melodias, pois atribuam as composições ao Olímpio ao seu mestre Márcias. De qualquer forma, quer sejam interpretadas por um grande artista, quer sejam por um flautista ordinário, suas composições são as únicas que comovem os homens por serem divinas e mostrarem que necessitam dos deuses da iniciação. Contudo, Sócrates, tu diferes dele pelo fato de alcançares o mesmo efeito sem recorreres a instrumentos, apenas com as palavras desacompanhadas de música. Sócrates encantava, Sócrates seduzia, Sócrates embalava êxtases dionisíacos apenas com a sua palavra. E antes que digam que eu estou falando e profanando Sócrates, vamos lembrar que é o próprio Alcibíades que diz que Sócrates leva a sua audiência à loucura filosófica, a transportes dionisíacos, 218b. Está lá. E se Sócrates não tivesse concordado, ele tinha que ter dito, alto lá. Aí não, foi demais. Mas ele não diz. Mas Sócrates não repara nada. Então, a flautista esteve o tempo todo presente, porque Sócrates estava lá. Então, para mim, é uma terceira imagem de Sócrates como feminina, a despeito de Sócrates como parteiro de almas, de Sócrates como alcoviteiro, lá no Teeteto. Nós temos Sócrates como flautista, Sócrates que está desempenhando. Por que Sócrates não é apresentado como um artesão, como seu pai era? Por que Sócrates não é apresentado como alguém que toca uma trombeta da guerra, que era um instrumento muito mais próximo do masculino? Por que é flautista? Por que tem que ser como flautista? Porque o Sócrates, ele fez o uso do argumento mais forte dele, na verdade é o argumento de uma mulher. É o argumento da diotima. Então, quem fala mais é a mulher. No banquete, a presença feminina é constante.
constante, ainda que de uma forma não evidente, não explícita, não houve expulsão da flautista. Com movimentos encantatórios, com movimentos de êxtase, nós lemos o Sócrates e não estamos nos percebendo que estamos sendo encantados por ele. Estamos, como Alcibíades diz, levados desse modo a uma condição que Platão quis fazer assim. Porque é impossível pensar o pensamento platônico dissociado da existência dos sofistas, dos poetas, das sacerdotisas, do Dionísio e até mesmo do vulgo. É importante a gente entender que a produção do Platão com relação ao banquete, em especial nesse momento dessa personagem, ele está fazendo uma referência a algo que é caro àquela sociedade. Ele não daria esse título, esse epíteto, essa adjetivação a Sócrates, se ela não fosse importante para a compreensão de alguma forma. Logo, a hipótese que eu levanto é que a presença de Sócrates constante, sendo referenciado a partir de um discurso feminino, que é o discurso de Diotima, e sendo adjetivado como a imagem da flautista, do feminino, do sátiro, não há dúvida nenhuma. Nós precisamos olhar para essa presença do feminino e desconsiderar essa presença do feminino é talvez abrir mão de um bom olhar. Não se trata aqui de interpretação standard, de interpretação canônica, não, nenhuma proposta dessa. A minha proposta é apresentar um outro olhar, um olhar para além da simples trivialidade de dizer, bota as mulheres para fora, depois as mulheres vêm. Porque na maioria dos casos as pessoas só dizem, e chegou Alcibíades, e Alcibíades chegou. Não, Alcibíades não tinha condição alguma de chegar. Não tinha condição nenhuma de entrar naquela sala. Ele só chega porque aos berros, aos gritos, a flautista o traz e o coloca nos braços do outro flautista. Para quê? Para que ele possa dizer um outro belíssimo encômio. E aí alguém vai dizer que muda-se a temática, muda-se a discussão. A minha abordagem é tentar perceber. É só retórica essa mudança ou continua se falando sobre o amor, continua se falando sobre Eros? A despeito de Federer e Xímaco dizer, não, vamos agora mudar porque já não se fala mais sobre Eros. A gente tem que lembrar que o próprio Sócrates disse que não conseguia fazer esse tipo de argumentação como o Gorgias fez. Eu concordo, sem dúvida alguma, o Platão não conseguiria fazer o que o Gorgias fez, o Agatão fez associado ao Gorgias. Mas isso não é demérito, isso não é nenhum tipo de crítica negativa, isso é só a demonstração da arquitetônica dos discursos, da agonística do conhecimento. É tentar demonstrar que essa imagem de está tudo bem encaixotado, cada um guardado, separado, segmentado, isso aí é para quem estuda outra coisa, para quem estuda Platão, para quem lê o Banquete, para quem olha para a antiguidade, está tudo junto, está tudo... inclusive, assim, para mim, voltando a ler o Banquete esses dias para participar aqui com vocês, eu dei conta de como é que começa o Banquete. O Apolodoro, ele já está conversando com alguém, sei lá com quem é que ele está conversando. A gente já é pego no meio do caminho e pior, o flashback, ele volta para um monte de outras coisas, menos do porquê que tudo começa, porque Apolodoro já disse, sim, eu consigo falar sobre o Banquete, sim, melhor do que Fênix contou, melhor do que você ouviu aí por Glauco, eu consigo, porque eu ouvi de Aristodemo, e Apolodoro é um apaixonado por Sócrates, que ouviu de um outro apaixonado por Sócrates, Aristodemo, que ouviu de outro apaixonado, que foi Sócrates, que ouviu de Diotima, é muita camada. Eu acho incrível e eu fico encantado quando as pessoas dizem certamente é assim que o Banquete deve ser interpretado. Eu fico encantado com a capacidade das pessoas de encaixotar uma coisa que o Platão não quis fazer, porque se ele quisesse fazer, ele tinha dito, foi assim, assim, assim. O povo do Apolodoro, do Aristodemo, disse assim, rapaz, o negócio foi tão pesado, gente, que eu dormi, quando eu acordei, estava só o Sócrates ajeitando o pessoal, e o Sócrates foi-se embora. O que eu lembro, ora mais, se o Aristodemo, que é a melhor fonte, que contou para o Apolodoro, que é a melhor fonte, que conta para mim e para você, lembrou mais ou menos das coisas, por que eu vou desconsiderar o que foi lembrado? Porque quando o personagem anônimo diz a Apolodoro, me conta o que aconteceu quando Sócrates, Alcibíades e Agatão participaram
do banquete. Então, essa tríade, ela precisa ser compreendida. O camarada não queria saber necessariamente do Fedro, do Erexímaco, do Pausanias, do Aristófanes, com todo o respeito, que são excelentes em comes, com todo o respeito. O cara queria saber do Sócrates, do Agatão e do Alcibíades. Então, dizer que é um erro de cálculo, ou que foi um anexo, um adendo, um apêndice do banquete, a presença de Alcibíades e seu discurso, é simplesmente entender de uma maneira, eu diria, heterodoxa, aquilo que está posto lá no início. E, mais uma vez, tudo isso está atravessado pela presença do feminino, está atravessado pela presença dessa flautista, está atravessado pelos encantamentos, pelas referências ao momento dionisíaco, pela referência que Apolodoro vem de Falero, a imagem do porto onde eram celebradas os cultos, provavelmente Agatão ganhou o seu discurso nas Lenéias, a Dionísio. Então está tudo muito multireferenciado a um monte de coisas. E eu gosto de ler Platão dessa maneira, porque aí eu vou lendo e toda vez que eu leio eu posso ver sobre perspectivas diferentes, sobre ângulos específicos. Então eu posso ler a partir do ângulo do encantamento, da loucura, eu posso ver a partir do ângulo da religiosidade, do movimento dionisíaco, eu posso ver a partir do ângulo do amor, especificamente do Eros. Ou eu posso fazer um combo disso tudo e dizer que amar é de alguma maneira encantar-se e religiosamente querer estar perto do outro e compreender que isso implica um certo desejo, um desejo de ter, um desejo de ser, um desejo de conviver. Bom, esse modo de entender me encanta demais ao ler o texto platônico. Que maravilha te ouvir, Vicente. Você é um flautista. Você, com certeza, nos encantou a todos aqui e vai encantar os nossos ouvintes. Foi um prazer imenso receber você. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou deixar um microfone aberto para você, se você quiser nos falar onde os nossos ouvintes poderão te encontrar nas redes. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado mais uma vez a todo mundo da Arcai, fazer essa nota também de referência. Muito obrigado, Arcai, por tudo quanto vocês têm feito para os estudos em filosofia antiga e em língua portuguesa no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para estar nesse podcast. Dizer a todos que trabalho na Estadual do Ceará, meu e-mail é vicente.brasil@us.br. Não tenho redes sociais, morro de medo dessa política da agressividade e dos ataques dos haters, então eu estou fechado em minha cidadela, vendo o sol nascer bonito e maroto aqui em Fortaleza. Muito obrigado por estar com vocês sempre. Muito obrigado, Vicente. Até a próxima. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!